Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico neste momento. 3 definições para espírito segundo a Bíblia. O que é espírito segundo a Bíblia? Espírito na Bíblia, assim como alma, tem mais de uma definição, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Espírito, no hebraico, ruach, e no grego pneuma, no Novo Testamento, pode significar vento, sopro, fôlego de vida, o estado interior da pessoa, emoção, vontade. Vamos à primeira definição. A primeira definição, uma entidade ou um ser que vive sem o corpo físico, como o nosso. Nós temos um corpo físico mortal, e o espírito não tem este corpo físico como nós. Por exemplo, Deus é espírito. Anjos e demônios são espíritos e todos não têm corpo físico, mas têm personalidade própria e inteligência. Seres espirituais com inteligência e personalidade própria. Vamos a um exemplo de espírito na Bíblia. Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, depois que ele ressuscitou, os discípulos se assustaram pensando que estavam vendo algum espírito. Vamos ler, veja na sua tela. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, e como vedes que eu tenho. Veja, espírito não tem carne e nem osso. Então isso que Jesus disse, que espírito não tem carne e nem osso, não significa que espírito não tenha forma e nem corpo. Apenas significa que o seu corpo não é material como o nosso. Jesus hoje, ele tem um corpo glorificado e espiritual, assim como será o corpo dos salvos no céu. Filipenses 3:21. Lá está escrito que o nosso corpo será transformado num corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Então Jesus no céu hoje, ele não é espírito, ele é corpo glorificado. E os salvos no céu também não serão espíritos, serão corpos glorificados, transformados e ressurretos, semelhante ao corpo de Cristo. Vamos à segunda definição. Deus. Deus é espírito. João 4:24. Deus é espírito, mas é um ser pessoal. Espírito não se aplica apenas a fôlego de vida, pois Deus não é vento, Deus não é sopro. Ele é um ser pessoal com inteligência e personalidade. Anjos e demônios também são espíritos com personalidade e inteligência própria. Anjos de Deus, Hebreus 1, verso 14. Demônios, que são anjos do mal. Então, anjos são espíritos com decisão de escolha. Por quê? Veja que a terça parte dos anjos pecaram, se rebelando contra Deus. Pecaram por decidirem dar apoio a Satanás, que Satanás decidiu se rebelar contra Deus. E os anjos também se rebelaram, dando apoio a Satanás. Deus não criou seres para ser controlados ou manipulados. O livre-arbítrio foi dado ainda na eternidade, quando não havia a terra.
Então Deus nunca criou um ser para manipular, nem seres humanos como nós, e nem seres espirituais como anjos e demônios. Eles não foram criados para ser manipulados. Anjos foram criados por Deus, podemos dizer que foram criados um a um, né? Porque anjo não é procriado, anjo não se reproduz, então foram criados um a um com livre arbítrio. Espírito também pode ser fôlego de vida, a centelha da vida, o princípio vital, tanto de pessoas quanto de animal. Gênesis 2, verso 7, lá diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Eclesiastes 12, verso 7, diz que o pó volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito do homem, o fôlego de vida, volta a Deus. E isso se referindo aos homens. Deus soprou o fôlego de vida apenas nas narinas do homem. E quando morre, o fôlego de vida volta a Deus que o deu. E isso se aplica apenas ao homem. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ver. Se referindo aos animais, podemos entender que o espírito do animal é apenas o princípio vital. Vamos ler Eclesiastes 3, verso 19 ao 21. Acompanhe na sua tela para chegar à conclusão junto comigo. Porque o que sucede aos filhos dos homens, e isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Agora preste atenção. Todos vão para um lugar, todos são pó e ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo? Então a vida do animal termina na sua morte. Veja que ele disse: todos são pó e ao pó tornarão. Então o animal também tem o fôlego de vida e volta ao pó. Mas existe uma diferença. O fôlego do homem sobe, volta para Deus, e o fôlego do animal desce para baixo. Então o fôlego do animal é apenas o princípio vital dele, e mais nada. E mais nada. Deus soprou no homem algo que estava dentro dele, algo especial que o difere das demais criação. Então a vida do animal termina na sua morte. Esta é a diferença. O fôlego dele, o princípio vital, desce para a terra e não volta mais para lugar nenhum. Encerra-se ali. Agora o terceiro ponto aqui é o estado interior da pessoa. Vontade, emoção, tristeza, alegria, o estado interior. Gênesis 26, verso 34 e 35, diz assim: sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri Eteu, e a Bassamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito, tristeza interior, o seu eu, o seu ego, que é o mesmo que alma. O estado interior da pessoa, tristeza. Agora vamos ver o que Maria disse, Lucas 1, verso 46 e 47. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja bem, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Alegria. Maria aqui usou a palavra espírito para alegria.
E já Rebeca e Isaac usou a palavra espírito para tristeza. E veja que aqui no caso de Maria, espírito também se aplica à alma, o estado interior, o seu ego, alegria, emoção, tristeza, o seu estado interior também. É mais uma aplicação para o termo espírito, também é o mesmo para a alma. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, se referindo ao seu estado interior. Então é isso aí. Agora a questão, se temos um espírito que vive fora do corpo após a morte, e isso fica para outro vídeo. Literalmente, isso que eu falei aqui, os significados para espírito é literal. Todos acreditam, todo segmento cristão acredita nisso aqui. Nisso que eu ensinei aqui, que eu expliquei aqui, ensinei para quem não sabe e para quem já sabe aperfeiçoa, né? Tanto testemunhas de Jeová quanto Adventismo acreditam nisso aqui que eu falei. Isso aqui se aplica a todo o cristianismo em geral. Agora a questão, se existe o espírito que vive fora do corpo após a morte e se junta com o corpo no dia da ressurreição, aí é uma outra conversa que nem todo segmento acredita. Mas isso fica para um outro estudo numa próxima ocasião. Se temos alma e espírito que vive fora do corpo após a morte. Então, noutra ocasião eu faço isso e faço também a alma. Definições para a alma na Bíblia. Então é isso aí. Se você gostou, você clica em gostei, não se esqueça. É muito fácil, veja aí. Dá um joinha para ajudar o vídeo a ser divulgado. E se você não for inscrito, você se inscreva e até o próximo.